Fala pessoal, Capitão Thiago Carnevale, e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o problema dos alimentos ultraprocessados. Qual o problema desses alimentos ou da maioria desses alimentos para a nossa saúde? Mas antes de mais nada, já te peço, se inscreva no canal e assista esse vídeo até o final. Bora! Então vamos lá, pessoal. Para vocês entenderem o que significa um alimento ultraprocessado, você precisa ter conhecimento da classificação dos alimentos, como os alimentos são classificados. E essa nova classificação surgiu na Faculdade de Nutrição da USP, na Faculdade de Saúde Pública da USP, pelo professor Carlos Monteiro. Ele foi o autor dessa classificação. Inclusive, tive aula com o professor Carlos Monteiro na minha graduação e na minha pós-graduação, no meu mestrado, na disciplina de Epidemiologia Nutricional. Mesmo porque ele foi orientador do meu orientador, então eu tinha que fazer aquela matéria, apesar de ser bem interessante também, e é um tema que eu gosto muito. E essa classificação, conhecida mundialmente, de origem do professor Carlos Monteiro, como que funciona? Como ela se dá? Os alimentos, eles vão ser classificados em 4 grupos. E o primeiro grupo se trata dos alimentos in natura e dos alimentos minimamente processados. Aqui inclui os vegetais, frutas, verduras, legumes. Aqui incluem os ovos, a batata, o arroz, o feijão, as carnes. São alimentos obtidos diretamente da natureza ou que sofrem um mínimo de processamento para a gente estar fazendo o seu consumo. Segundo grupo, são os ingredientes culinários processados. São ingredientes que a gente extrai dos alimentos in natura ou dos minimamente processados para a gente estar utilizando no seu cozimento ou nas preparações culinárias. Por exemplo, o sal, o açúcar, os óleos, o azeite, o óleo de coco, o óleo de girassol, a manteiga, a banha de porco, dentre outros ingredientes. Terceiro grupo, alimentos processados. Esse grupo envolve uma mistura, uma combinação do primeiro grupo com o segundo grupo. Por exemplo, o arroz que a gente come em casa. Nesse arroz, na maioria das vezes, vai um óleo e o sal. Logo, esse alimento se trata de um alimento processado. Uma batata cozida. Só o cozimento da batata classifica ela como um alimento minimamente processado. Já uma batata cozida, aonde você acrescenta o sal, a gente pode estar classificando então esse alimento como processado. E a última classificação se refere então aos alimentos ultraprocessados. E os alimentos ultraprocessados nada mais são do que formulações industriais prontas para o consumo. E na maioria das vezes, os alimentos processados contêm muito pouco ou não contém algum alimento in natura ou minimamente processado. E são alimentos que podem conter uma gama de aditivos para estar aumentando a sua palatabilidade, deixando eles mais saborosos. Tendem a ter também uma carência nutricional. São alimentos com poucas fibras, proteína, minerais, vitaminas e, por outro lado, são alimentos que tendem a ter mais açúcar, mais sal, mais gordura. São alimentos de baixo custo, produzidos pela indústria, que muitas vezes em pequenas porções vão nos fornecer muitas calorias. E qual seria então o problema dos alimentos ultraprocessados? A maior razão do problema deles se deve à sua hiperpalatabilidade. São alimentos altamente saborosos, que forçam a gente a comer mais, mesmo quando a gente está saciado. Repare bem essa situação. 2 pessoas com fome. Uma pessoa vai receber essa bolacha recheada para estar aqui se saciando e a outra pessoa vai estar recebendo aqui um pacote de maçã. Concorda comigo que a pessoa que vai estar comendo a maçã, ela vai se saciar mais rápido e se empapuçar daquele alimento de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida do que a pessoa que vai estar comendo a bolacha recheada? Muitas vezes, a pessoa comendo essa bolacha recheada, mesmo depois de saciada,
ainda ela vai conseguir comer mais, porque é muito gostosa uma bolacha recheada. Agora, com a maçã, não é um alimento altamente palatável, por mais que a gente goste desse alimento. E são alimentos também que, devido à sua carência nutricional, não saciam a gente como os alimentos minimamente processados, ou até mesmo como alguns processados. Vamos supor uma pessoa que tem no seu café da manhã bolacha de água e sal. Outra pessoa que no seu café da manhã vai comer um pão com queijo ou um pão com ovo e uma fruta. Qual dessas pessoas vai se saciar mais? Qual dessas pessoas vai estar menos sujeita a estar comendo mais ao longo do dia? Lógico que vai ser essa pessoa que está comendo aqui o pãozinho com ovo e a sua fruta, que vai ter mais saciedade do que a pessoa que vai estar consumindo a bolacha de água e sal no seu café da manhã. Essa pessoa aqui vai estar mais sujeita a estar consumindo mais ao longo do dia. E é esse o problema que os estudos mostram quando se trata de alimentos ultraprocessados. São alimentos que favorecem o consumo excessivo de calorias ao longo do dia. Aqui está o problema, no excesso de calorias. Sempre foi o excesso de calorias. Na faculdade, muitas vezes a gente insistia: mas professor, o problema não é a química do alimento? Não é a química que causa algum mal ali? Aquele ingrediente que vai fazer a pessoa engordar, que faz brotar gordura na pessoa? Aquele ingrediente que vai causar uma doença cardiovascular, um câncer? Não! O problema está no excesso de consumo. Em nenhum momento foi a química. Indiretamente, essa química favorece o excesso de consumo. Mas o problema está onde? No excesso de consumo. Então você precisa ter esse raciocínio antes de ficar maldizendo esses alimentos. Porque esses alimentos, eles tendem a ser assim. Tendem a ser altamente palatáveis, eles tendem a ter esse excesso de calorias, essa carência nutricional, mas muitas vezes não. Nem todos os alimentos ultraprocessados podem ser classificados dessa maneira. Vários alimentos hoje ultraprocessados favorecem uma boa saúde. São alimentos que contêm acréscimo de fibras, são alimentos ricos em proteína. Por exemplo, um iogurte com um pouco mais de proteína. Aonde esse alimento vai ser prejudicial para a sua saúde se não tiver em excesso? Aonde? Muito pelo contrário, é um alimento que ainda vai induzir a pessoa a estar consumindo menos. A proteína é um nutriente que fornece bastante saciedade. Não é um alimento tão palatável como uma bolacha, como um pão de mel. Não! Você pega, por exemplo, uma whey. Aonde já se viu que uma whey protein vai favorecer a obesidade? Aonde? Vocês estão entendendo que a gente não pode ficar maldizendo esses alimentos como muitas pessoas fazem hoje, tá bom? Não estou aqui falando que você tem que ter a base da sua dieta de alimentos ultraprocessados. Não, muito pelo contrário. Para você ter uma boa saúde, para você se manter mais saciado ao longo do dia, para você receber uma gama de nutrientes, de vitaminas, minerais, a base da sua alimentação tem que ser de alimentos in natura, minimamente processados e alimentos processados, como as preparações culinárias. Mas agora, cabe esses alimentos também na sua dieta, se você quer ter uma boa saúde, tá bom? Pode te ajudar. Não são do mal. Como vai ser do mal um alimento que, imagina só, uma senhora com diabetes, ela ama doce. Já pensou se não fosse o chocolatinho sem açúcar para ela estar tirando esse prazer? Será que esse alimento é do mal? Imagina para uma pessoa que ama refrigerante e precisa controlar a caloria. Será que o refrigerante zero caloria é um alimento do mal para essa pessoa? Imagina para uma pessoa que precisa atingir as suas metas de proteína. Tá na correria do seu trabalho lá, não vai conseguir esquentar uma marmita, comer um pão com frango ou uma batata com frango. Será que uma whey ou um iogurte proteico vai ser prejudicial para essa pessoa? Não vai estar facilitando a vida dessa pessoa? Então, cuidado, tá bom? Cuidado com o que a gente ouve por aí. E ali vem a matéria de uma revista falando: nossa, os alimentos ultraprocessados, eles são o mal da sociedade. E os estudos mostram que esses alimentos, eles são as principais causas das doenças cardiovasculares, das doenças crônicas não transmissíveis de uma maneira geral, do excesso de peso. Mas espera lá. Aí quando você vai a fundo, você vai entender o quê? Por que
eles são as principais causas dessas condições? Devido ao excesso de consumo, devido ao excesso de calorias. Sempre foi isso. Não foi. A química, aquele produtinho lá que a gente acha que, nossa, aquilo vai causar o câncer, aquilo vai causar a obesidade, aquilo vai te matar. Não. E essa classificação ainda é a melhor classificação que tem hoje, tá? É a classificação que mais conseguiu dividir grupos de alimentos. Mas a gente ainda precisa ter essa interpretação. E se você tem essa dificuldade, busque a ajuda de um profissional. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, para passar para vocês esse entendimento. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte, compartilha e se inscreva no canal aí para a gente estar fazendo mais vídeos educativos. Beleza, pessoal? Obrigado, é nóis, tamo junto, te amo.